O Supremo Tribunal Federal foi criado logo após a independência do Brasil. Ele é a mais alta instância do Poder Judiciário, não cabendo mais nenhum outro recurso após qualquer decisão. Ele tem o compromisso de julgar questões de constitucionalidade, ou seja, defender a Constituição de 1988. Essa responsabilidade lhe dá a característica de guardião da Constituição brasileira. O STF é formado por 11 juízes chamados de ministros, apesar de não terem nenhuma semelhança com os ministros dos órgãos do governo. Todos eles foram nomeados por presidentes em poder seguido de aprovação no Senado Federal. Hoje, tanto o STF quanto os ministros têm sido pauta em noticiários e na internet. Fake news e debates quanto às decisões tomadas pelos ministros vêm dividindo a população e colocando o órgão sobre holofotes. Por isso, neste mês, o CJC apura o Supremo Tribunal Federal. Muito boa noite, está começando o Apura o STF. Essa é a nossa missão deste mês, diante dos últimos dados que estamos acompanhando. Principalmente a decisão do STF, numa votação de 6-5 votos, a anulação das condenações em segunda instância. Isso tem polarizado a sociedade, alguns dizendo ser o fim da punição e, por outro lado, a impunidade. Será que é isso mesmo? Por isso, nós estamos aqui com 7 especialistas. Vamos apurar o trabalho feito e a credibilidade que o Poder Judiciário tem no Brasil. Quem divide o programa hoje comigo é a jornalista Cristiane Postigo. Boa noite, Cris. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos os convidados e telespectadores. O Supremo Tribunal Federal tem feito um papel muito importante desde 24 de fevereiro de 1891. E nós vamos justamente falar sobre a importância do Supremo Tribunal Federal e suas decisões nesse programa. E quem participa hoje com a gente são 7 especialistas selecionados, convidados, que vão nos dar a alegria da companhia deles aqui. No programa de hoje recebemos 7 especialistas. Coisa do povo. Então, ao se discutir política, se discute a coisa do povo. E essa decisão ela é política porque ela afeta o povo. Como o meu colega advogado colocou, queria ele que alguns processos fossem tão rápidos. E a gente não tem. Falta essa dinâmica política. Pensar a coisa do povo. Eu queria saber a opinião do Luiz, você como líder comunitário. É possível encontrar o que o Lúcio falou? Ele atrelou-se ao exemplo do STF, questões do jurídico a nível nacional. Mas é possível encontrar essa mudança nas regras de acordo com as relações numa pequena comunidade? Com certeza não. As leis que regem o estado do Rio de Janeiro não são as mesmas leis que regem realmente dentro das comunidades. O mesmo poder que, teoricamente, era para ser para o estado inteiro, dentro da comunidade, não é tudo como deveria ocorrer, conforme diz a lei, né? Uhum. Então, assim, já começa por aí, como exemplo. Mas com base no que vocês estão falando, né, que eles estão para defender a Constituição, no artigo 37, estou até olhando aqui no celular aqui, que diz o quê? Que tem que ter legalidade. Legalidade para essa questão estar existindo? Tem. Porém, não se compromete com outra questão, que é um dos 5 itens de fundamentos básicos de administração pública, que é o quê? Tem a legalidade, mas não tem moralidade e nem impessoalidade. Tem impessoalidade, sim, nessa questão, tanto que quem indica qual é que é o ministro? Isso. O ministro-chefe é o quê? O próprio presidente. Então, assim, não há a menor imparcialidade nisso. Então, assim, já é contra a própria Constituição que eles estão ali para defender, teoricamente, né? A gente vai falar sobre se eles cumprem essa missão de defender a Constituição, mas antes, Cristiane Postigo tem uma... Estamos de volta com o Apura, o Supremo Tribunal Federal.
No primeiro bloco, a gente conversou sobre a decisão do STF em cancelar as condenações em segunda instância e se isso seria uma certa desarticulação do Poder Judiciário, uma vez que quem condenou ou quem disse ser culpado ou não foram os próprios juízes e desembargadores. Nesse bloco, a gente dá uma outra vertente ao nosso debate. É com você, Cristiane. Bom, Anderson, uma vez que os ministros do Supremo Tribunal Federal são indicações do presidente, a pergunta que a gente vai debater nesse bloco é se o Supremo Tribunal Federal pode ser manipulado por quem está no poder. O Supremo Tribunal Federal é formado por 11 ministros, todos escolhidos pelo presidente da República com mandato em vigor na época e aprovado pelo Senado Federal. Atualmente, o Supremo é formado por Alexandre de Moraes, nomeado por Michel Temer em 2017, Edson Fachin, nomeado por Dilma Rousseff em 2015, Luiz Roberto Barroso, nomeado por Dilma Rousseff em 2013, Rosa Weber, nomeada por Dilma Rousseff em 2011, Luiz Fux, nomeado por Dilma Rousseff em 2011, Carmen Lúcia, nomeada por Luiz Inácio Lula da Silva em 2006, Ricardo Lewandowski, nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva em 2006, Gilmar Mendes, nomeado por Fernando Henrique Cardoso em 2002, Marco Aurélio Mello, nomeado por Fernando Collor em 1990, Celso de Mello, nomeado por José Sarney em 1989 e Dias Toffoli, atual presidente do Supremo e nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva em 2009. No início deste ano, o ex-juiz federal Sérgio Moro assume a pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Contudo, a ligação entre eles após a decisão do STF quanto à anulação da condenação em segunda instância deixou a sociedade com a sensação de discordância entre eles, pois tocou diretamente em decisões envolvendo o atual ministro. Bom, e os ministros, eles podem ficar no poder até os 75 anos de idade, eles podem ser escolhidos de 35 a 75 anos. E agora a gente vai entrar nesse assunto do bloco e quem vai responder, vamos ver, presidente da comissão da OAB Niterói, Patrícia Jardim. Doutora Patrícia, a gente começa com uma situação delicada nesse bloco, que é a inclusão de uma personalidade nova no nosso debate, que é o ex-juiz federal Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Diante das alegações e informações que rodaram pela internet de alguma jogada estratégica dele com o atual presidente Jair Bolsonaro, na sua opinião, o Supremo Tribunal Federal pode ter agido de certa forma para desconsiderar ou desarticular qualquer força, uma vez que a prisão em segunda instância do ex-presidente Lula tem um envolvimento diretamente ligado ao atual ministro Sérgio Moro? Correto. Não vamos observar esse ponto pela pragmática política, né? E sim vamos tentar observar pela vertente jurídica da questão. Não acho que sejam pesos e medidas diferentes e não acho que eles estejam puxando a corda cada um para o seu lado. Porém, a gente tem que observar, sim, que a maioria dos ministros hoje que compõem o STF é de petistas, não. Eles não são petistas, mas eles têm alguma ligação com o PT, em algum momento de suas vidas. Talvez pela indicação que aconteceu durante o mandato de candidatos que eram do PT. Correto, perfeitamente. Então, eu queria pontuar só uma questão. A gente tem no direito que é um princípio chamado de imparcialidade do juiz natural. Esse juiz ele não pode se ater a questões de cunho pessoal para análise de méritos. Só que agora, nesse cenário que a gente está vendo no STF, querendo ou não, essas coisas são trazidas, sim, para a pessoalidade. Então, ao meu ver, a gente tem uma... Não é o correto, não é o que deveria acontecer nesse cenário, mas a gente tem, sim, uma proteção maior, né, em virtude do que a gente está vendo, dessa composição do STF atualmente. Tá? Ok. Luiz, eu estou vendo que você está rindo e concordando com a Patrícia, por quê? Eu concordo plenamente, porque
a impessoalidade que exige, né, no artigo 37 da Constituição, né, pela administração pública, totalmente contraditório com esse cenário. A maior parte dos 11 ministros foram instituídos pela gestão do PT, seja pela Dilma ou pelo Lula. E agora eles mesmos foram nomeados por ele, estão julgando ele. Então, cadê a impessoalidade nisso? Não existe. Nesse caso, doutor Marcelo, existe alguma abertura ou brecha para que o Legislativo interfira nessa decisão do STF?